Domingo, 4 de dezembro. Ouça a mensagem A Grande Oferta pelo Pecado. O texto bíblico de hoje está no livro de Números, capítulo 21, do versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Foi divinamente ordenado a Moisés que fizesse uma serpente de metal parecida com as serpentes reais e as erguesse entre o povo. Todos os que haviam sido feridos deviam olhar para ela e encontrariam alívio. Assim ele fez e repercutiu por todo o acampamento a alegre notícia de que todos os que tivessem sido picados poderiam olhar para a serpente de metal e viver. Muitos já haviam morrido e quando Moisés ergueu a serpente sobre a haste, alguns não queriam crer que o simples ato de olhar para a figura de metal os curaria. Estes pereceram em sua incredulidade. Contudo, havia muitos que tinham fé no meio que Deus havia provido. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ansiosamente empenhados em ajudar amigos sofredores e moribundos a fixar na serpente seus desfalecidos olhares. Embora fracos e agonizantes, se pudessem olhar apenas uma única vez, seriam completamente restabelecidos. O povo bem sabia que, na serpente de metal, não havia poder para causar tal mudança nos que a contemplavam. A virtude curadora provinha unicamente de Deus. Em sua sabedoria, ele escolheu esse meio de demonstrar seu poder. Por essa maneira simples, o povo foi levado a reconhecer que aquele mal havia sido causado por seus pecados. Também foi dito que, enquanto obedecessem a Deus, não tinham motivo para temer, pois ele os protegeria. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Apenas Deus poderia curá-los. Contudo, era exigido que eles demonstrassem fé no meio que ele havia providenciado. Deviam olhar para que vivessem. Sua fé é que era aceitável diante de Deus e, olhando para a serpente, mostravam que tinham fé. Sabiam que não havia virtude na serpente em si, mas ela era um símbolo de Cristo. Dessa forma, ficava clara para eles a necessidade de ter fé em seus méritos. Até ali, muitos haviam trazido suas ofertas a Deus e achavam que assim estavam fazendo a expiação pelos próprios pecados. Não depositavam sua confiança no Redentor que viria, de quem essas ofertas eram apenas um símbolo. Agora o Senhor queria ensinar-lhes que seus sacrifícios em si mesmos não tinham mais poder nem virtude do que a serpente de bronze, mas deviam, como aquela, dirigir a mente a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Deus já disfarçou uma bênção para você em uma ordem aparentemente estranha? Vamos orar? Damos graças ao Senhor nosso Deus pela tua grande salvação, tão complexa, tão cara para o céu e tão simples para nós. É nosso desejo ter fé no Senhor, confiar nos méritos de Cristo e ter nossos olhos fixos nele. A serpente, o diabo, Satanás, trouxe a nós o veneno do pecado, mas olhando para Jesus que foi levantado, podemos ser salvos. Rogamos a cura do Senhor, rogamos o poder purificador do sangue de Cristo em nossas vidas. Rogamos que o Senhor nos dê o dom da fé, para que, exercitado, possamos sempre fazer uma vida que agrada ao Senhor, viver uma vida que te agrada, porque sem fé não é possível agradar ao Senhor. Obrigado por tuas provisões, por nos conceder um caminho totalmente possível, acessível para a nossa redenção. Oramos ao Senhor pelo nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua devoção pessoal e uso nas redes sociais. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira. A narração é de Moreira Matos, com trabalhos técnicos de Letícia Matos e trilha sonora da Rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.
Domingo, 4 de dezembro. Ouça a mensagem A Grande Oferta pelo Pecado. O texto bíblico de hoje está no livro de Números, capítulo 21, do versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Foi divinamente ordenado a Moisés que fizesse uma serpente de metal parecida com as serpentes reais e as erguesse entre o povo. Todos os que haviam sido feridos deviam olhar para ela e encontrariam alívio. Assim ele fez e repercutiu por todo o acampamento a alegre notícia de que todos os que tivessem sido picados poderiam olhar para a serpente de metal e viver. Muitos já haviam morrido e quando Moisés ergueu a serpente sobre a haste, alguns não queriam crer que o simples ato de olhar para a figura de metal os curaria. Estes pereceram em sua incredulidade. Contudo, havia muitos que tinham fé no meio que Deus havia provido. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ansiosamente empenhados em ajudar amigos sofredores e moribundos a fixar na serpente seus desfalecidos olhares. Embora fracos e agonizantes, se pudessem olhar apenas uma única vez, seriam completamente restabelecidos. O povo bem sabia que, na serpente de metal, não havia poder para causar tal mudança nos que a contemplavam. A virtude curadora provinha unicamente de Deus. Em sua sabedoria, ele escolheu esse meio de demonstrar seu poder. Por essa maneira simples, o povo foi levado a reconhecer que aquele mal havia sido causado por seus pecados. Também foi dito que, enquanto obedecessem a Deus, não tinham motivo para temer, pois ele os protegeria. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Apenas Deus poderia curá-los. Contudo, era exigido que eles demonstrassem fé no meio que ele havia providenciado. Deviam olhar para que vivessem. Sua fé é que era aceitável diante de Deus e, olhando para a serpente, mostravam que tinham fé. Sabiam que não havia virtude na serpente em si, mas ela era um símbolo de Cristo. Dessa forma, ficava clara para eles a necessidade de ter fé em seus méritos. Até ali, muitos haviam trazido suas ofertas a Deus e achavam que assim estavam fazendo a expiação pelos próprios pecados. Não depositavam sua confiança no Redentor que viria, de quem essas ofertas eram apenas um símbolo. Agora o Senhor queria ensinar-lhes que seus sacrifícios em si mesmos não tinham mais poder nem virtude do que a serpente de bronze, mas deviam, como aquela, dirigir a mente a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Deus já disfarçou uma bênção para você em uma ordem aparentemente estranha? Vamos orar? Damos graças ao Senhor nosso Deus pela tua grande salvação, tão complexa, tão cara para o céu e tão simples para nós. É nosso desejo ter fé no Senhor, confiar nos méritos de Cristo e ter nossos olhos fixos nele. A serpente, o diabo, Satanás, trouxe a nós o veneno do pecado, mas olhando para Jesus que foi levantado, podemos ser salvos. Rogamos a cura do Senhor, rogamos o poder purificador do sangue de Cristo em nossas vidas. Rogamos que o Senhor nos dê o dom da fé, para que, exercitado, possamos sempre fazer uma vida que agrada ao Senhor, viver uma vida que te agrada, porque sem fé não é possível agradar ao Senhor. Obrigado por tuas provisões, por nos conceder um caminho totalmente possível, acessível para a nossa redenção. Oramos ao Senhor pelo nome de Jesus. Amém. Essa é uma mensagem para a sua devoção pessoal e uso nas redes sociais. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira. A narração é de Moreira Matos, com trabalhos técnicos de Letícia Matos e trilha sonora da rádio Word of Truth. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.